paz do Senhor Jesus para você, meu querido, minha querida. Mais uma vez estamos juntos para dar glórias e louvores. Só aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mais uma vez estamos juntos aqui nesse momento de oração, esse momento de palavra vinda do nosso Deus. Logo após essa palavra abençoada, a palavra que nos alimenta, nos fortifica, nós vamos orar, unir a nossa fé, unir a nossa perseverança, como o Senhor Jesus disse, que se dois ou mais estiverem reunidos acerca de qualquer coisa aqui na terra, o meu Pai que está no alto realizará. Então, eu quero que você que está com a sua Bíblia aí, possa acompanhar comigo, se você não estiver, acompanhe comigo a leitura. A palavra de hoje está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1. Eu comecei a orar esse momento de oração e eu não abri a Bíblia na onde eu já na palavra. Olha só, vamos abrir aqui, abrir juntamente com vocês aí. Mateus capítulo 17, versículo 1. Vamos ver aqui. Está aqui. Começa dizendo assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha que bênção! O Senhor Jesus tomou Pedro, Tiago e João, subiu em um monte chamado de Monte Hermon, um monte que é muitos e muitos níveis acima da planície. Esse monte ele chega a nevar, né? Então, dependendo de onde você está, lá no cume do monte chega a nevar, fazer muito frio. E Jesus levou Pedro, Tiago e João com ele. Diz a palavra de Deus que ele foi transfigurado diante deles. Transfigurado diante deles. Como é que nós vamos entender isso, meu querido? Diz aqui que as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha só isso. O que significa a palavra? Vamos começar aqui. O que significa a palavra transfiguração? Transfiguração. Tem uma estrada que se chama Transamazônica. O que essa estrada faz? Ela cruza a floresta amazônica. Translado. O que é translado? Translado é cruzamento, você fazer um cruzamento de um ponto a outro, né? Você cruzar de um ponto, de um extremo a outro, né? Lado quer dizer de um lado a outro. Então, translado, você vai fazer o cruzamento de um lado a outro. Como eu falei, transamazônica, você vai cruzar a floresta amazônica. E transfiguração, o que é transfiguração? Transfiguração quer dizer duas figuras, né? Ou mais, basicamente duas figuras que se cruzam. Duas figuras que se cruzam. E quando elas se cruzam, uma pega a característica da outra. Elas se cruzam, embora as duas sejam, vamos dizer assim, cada uma tem a sua característica, mas ao se cruzarem, cada uma pega a característica da outra. Quando disse aqui que o Senhor Jesus foi transfigurado diante dos apóstolos, isso quer dizer que o Senhor Jesus, algo cruzou o corpo do Senhor Jesus ao ponto de deixar as suas vestes todas brancas e o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Algo deixou o rosto do Senhor Jesus
claro como o sol e as suas vestes brancas como a luz. Quer dizer que a glória do Senhor, né, algo que tem a sua característica, algo que não se manifesta não se pode ver aos olhos, os olhos humanos não podem contemplar, de tão grandioso que é. E lá na palavra de Deus, lá em Êxodo, no livro do Êxodo, quando Moisés ele diz assim que quando Moisés ele desceu do monte Sinai com as tábuas da lei, o seu rosto resplandecia como o sol, né? Quer dizer assim, que a glória do Senhor tinha envolvido de tal forma Moisés que o povo não conseguia olhar para Moisés. Eles estavam vendo a glória de Deus através de Moisés, mas mesmo sendo através de Moisés, eles eram incapacitados de encarar de frente. Tamanha era a luz. E não só a iluminação que causava, mas a força da presença. E quando o Senhor Jesus, mesmo num corpo humano, assim como Pedro, Tiago e João estava, mas a glória do Senhor desceu e cruzou com aquele corpo humano, frágil do Senhor Jesus. E por um momento, Pedro, Tiago e João conseguiram contemplar a glória de Deus, contemplar o Senhor Jesus como Ele é, como Ele era, como Ele é e sempre será, glorificado. O Senhor Jesus naquele momento, Ele estava com um corpo humano, mas ao cruzar a glória do Senhor, o Senhor Jesus recebeu. O Senhor Jesus, por um momento, esteve o seu corpo glorificado. Quando os discípulos viram aquela imagem, eles ficaram atemorizados, porque eles conseguiram contemplar a glória de Deus através do Senhor Jesus. Por um momento, eles contemplaram o Senhor Jesus da maneira que nós vamos contemplar Ele um dia, na glória com o Pai. Assim como eles por um momento tiveram a maravilha de contemplar o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus foi gerado. No princípio era o Verbo estava com Deus, quer dizer, o Senhor Jesus estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Esse ser que foi desde a criação, ele já existia. E por um momento ele foi contemplado por homens, por olhos humanos, como nenhuma outra pessoa havia contemplado. A glória do Senhor se manifestou para os discípulos através do Senhor Jesus. E essa mesma glória quer invadir a nossa vida. Meu querido, minha querida, por que eu estou pregando essa palavra para você? Porque muitas vezes, quando nós ouvimos falar do Senhor Jesus, nós mesmos, às vezes, quando nós ouvimos falar do Senhor Jesus, talvez num sermão ou numa forma religiosa, a gente vê o Senhor Jesus tão distante de nós, ou alguém que está tão distante, ou como se fosse um personagem e alguém, e como se nós assim somos pecadores e o Senhor Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados, e a condição de nós um dia termos a vida eterna, algo que para que ao nosso conhecimento, a nosso entendimento muitas vezes parece algo que está tão distante. Mas essa palavra aqui vem para mim, para você nesse momento, nessa noite, para dizer que da mesma forma que o Senhor Jesus foi transfigurado nesse dia, a glória do Senhor Jesus se manifestou a glória de Deus se manifestou no corpo do Senhor Jesus e os apóstolos contemplaram. O Senhor Jesus quer
a glória do Senhor Jesus, essa mesma glória quer transfigurar a nossa vida, toda a nossa vida. Ele não quer que nós venhamos ser a mesma pessoa, não venhamos viver da mesma forma. Ele quer invadir a nossa vida de uma tal forma, meu querido, minha querida, que nós mesmos não venhamos a nos reconhecer. Ele quer que nós venhamos dar lugar para essa glória, para essa transfiguração, que nós mesmos não venhamos viver a nossa vida, a nossa vontade, porque dentro de nós há uma presença tão forte que só resplandece a glória dele, e quando as pessoas nos olhar, nos ver, da mesma forma que os discípulos contemplaram a glória do Senhor através do Senhor Jesus, essa mesma glória eles vão contemplar na nossa vida. Nós, pequenos, mesmo sendo pequenos e fracos, mas nós temos essa característica de pequenos, fracos, limitados, mas o Senhor Jesus, que é o dono de toda a glória, de toda a honra, Ele quer cruzar com a nossa vida, com a minha e com a sua vida. Da mesma forma que Ele cruzou com a água e se transformou a água em vinho, da mesma forma que Ele cruzou com aqueles pães, aqueles peixes, e aquilo que era algo insignificante virou um banquete extraordinário que alimentou 5.000 pessoas. Da mesma forma que Ele cruzou com homens e mulheres que estavam destruídos naquele contexto histórico que excluía as pessoas, mas ao cruzar com a vida de cada um deles, a vida deles nunca mais foram a mesma. Ele quer cruzar com a minha e com a sua vida nesse momento, mas Ele espera que nós venhamos a permitir isso. E uma vez permitindo que Ele venha entrar na nossa vida, Ele entra e transforma, e a glória dele é que vai resplandecer na nossa vida. Nosso rosto vai ficar assim como o rosto dele, como o rosto dele aqui. Seu rosto resplandeceu como o sol, nosso rosto vai resplandecer como o sol. As nossas vestes vão se tornar brancas. Isso é a nossa vergonha, nosso pecado, nosso passado vai ser purificado, porque nós não vamos ser a mesma pessoa. Na nossa vida haverá uma presença, uma figura presente na nossa vida que nós não vamos ser mais os mesmos. Mas todo dia há necessidade de nós buscarmos essa presença, essa transfiguração. E nós vamos orar agora nessa intenção de que esse seja o dia. Esse seja o dia. E todos os dias nós temos que buscar essa transfiguração, esse renovo na nossa vida, essa manifestação de poder na nossa vida. É isso mesmo. Tá bom, meu querido, minha querida? Quero pedir para você que está vendo esse vídeo agora, que você pare um pouco o que você está fazendo nesse momento, curve essa cabeça, feche os seus olhos se assim você puder, e vamos orar comigo dessa forma assim. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, mais uma vez, meu Pai, queremos te agradecer por mais essa palavra, Pai, por mais esse dia todo abençoado. E nessa palavra, meu Pai, o Senhor diz que quer entrar na nossa vida e mudar e transformar, meu Pai, transfigurar. Fazer com que nós, a figura pequena, a figura insignificante, a figura limitada, se cruze com a figura esplêndida, a figura extraordinária, magnífica que é o Senhor. E essa figura é que vai resplandecer na nossa vida, a figura do Senhor. Todos vão olhar para nós e só a sua luz vai brilhar na nossa vida, Pai. Então brilha, Pai. Vem, meu Deus, na nossa vida e transforma, Pai. Vá à frente dos nossos caminhos, Deus, dos nossos projetos. Vá à frente, Pai, dos nossos sonhos, meu Pai. Meu Pai, cuida da nossa família, Deus. Proporciona alegria, meu Pai, longanimidade, bênçãos, Pai. Abençoa também essa pessoa, meu Pai, que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo.
e que ela venha a ser transfigurada com toda a sua vida e transformada. E assim, meu Deus, te louvamos e te glorificamos. Amém. E graças a Deus. Meu querido, muito obrigado por você estar vendo esse vídeo, esse momento de oração. Até amanhã em mais um momento de oração. Lembrar que toda sexta-feira temos esse momento de oração ao vivo, uma live abençoada. Esse momento de oração que acontece de segunda a quinta-feira, a partir das 21 horas, essa gravação desse vídeo. Mas sexta-feira, às 19 horas da noite, às 7 horas, estamos juntos em um momento de oração. Tá bom, meu querido? Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família.